Com essa boa goleada do Clássico, num Brasileirão 6-1, até o Gabriel fez gol. Não teve trabalho nenhum, só empurrou pro gol vazio, mas até ele fez gol. Que coisa, gente, que coisa impressionante a vitória por 6-1 do Flamengo. Que time é esse do Vasco, gente? Que é esse time do Vasco? Alguém consegue explicar? Com todo respeito ao Clube de Regatas Vasco da Gama, que porra é aquela? Que jogo. Gente, hoje o Flamengo merece todos os elogios. Teve uma atuação de gala. Não é porque estava jogando contra menos um. Porque quando o jogador é expulso, o Flamengo já ganhava por 3-1. Hoje, olha, palmas para o Mengão. Mas já era mais temido, né? O Botafogo também no pote 2, mas já era uma equipe temida agora, então passou a ser mais temida ainda. Dom, salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo aí, né? Após o baile do Mengão aí, né? Por 6-1, uma goleada histórica aí, né? Vamos reagir aqui o que a mídia esportiva falou sobre esse massacre. O Flamengo passou o trator, né? A gente pode dizer que vários adjetivos para esse jogo histórico aí, né? Que temos vários personagens como Arrascaeta, De La Cruz, Cebolinha, Gerson, Pedro aí, que jogaram muito, né? O time inteiro do Flamengo performou bem. E é aquilo. No sorteio da Libertadores agora, nessa segunda-feira, dia 3, depois desse jogo, eu tenho certeza que nenhum dos primeiros colocados vai querer pegar o Flamengo, né? Ah, o Flamengo passou em segundo, vai pegar pedreira. Depois dessa apresentação, qual time que vai querer pegar o Flamengo? Qual time? Qual time que passou em primeiro vai querer enfrentar o Flamengo nas oitavas? Sabemos que daqui para 2 meses é muita coisa, né? Então, mas é aquilo. O Flamengo tem um range de melhora, uma margem de melhora muito grande que outros adversários não têm e só o Flamengo tem, né? Mas deixe seu like aí. Pô, o Flamengo venceu, goleou. Hoje merece o seu like e o seu comentário também, zoando seu amigo, namorado, rival aí, vascaíno. Beleza? Deixa seu like aí e vambora com mais um vídeo aí, que o vídeo tá bom hoje, galera. Fez muita festa para o torcedor do Flamengo, porque uma goleada como essa, uma goleada do Clássico, num Brasileirão 6-1, até o Gabriel fez gol. Não teve trabalho nenhum, só empurrou pro gol vazio, mas até ele fez gol. Que coisa, gente, que coisa impressionante a vitória por 6-1 do Flamengo. Que time é esse do Vasco, gente? Que é esse time do Vasco? Alguém consegue explicar? Com todo respeito ao Clube de Regatas Vasco da Gama, que porra é aquela? Gente, não teve jogo. O time do Vasco, uma coisa assim, medonha, absolutamente tacanha. Fez um gol porque o Verratti, um ótimo centroavante, acertou um chute espetacular. Mas convenhamos, né? O Vasco muito frágil, o Flamengo dominou completamente o jogo. O primeiro gol, uma bola repicada, ninguém consegue dominar, afastar, e a bola ficou viva, Cebolinha chutou à vontade. No segundo, Pedro fez o gol de peito. No terceiro, Davi Luiz, zagueiro, finalizou sozinho, sem marcação. Aí expulsou o João Vitor, a arbitragem, justa expulsão, né? Entrada violenta do De La Cruz. No segundo tempo, ficou covardia. Aí dobrou o placar o Flamengo, 6-1. Impressionante realmente a fragilidade do Vasco. E o Flamengo fez um jogo ótimo, né? Perfeito, claro, não perdoou o seu rival. É assim que tem que ser quando você joga contra um tradicional adversário. E o que fica na história é o placar, a goleada, você tem que aproveitar o momento. E o Flamengo aproveitou e fez a alegria da sua torcida. 6-1 não é brincadeira. Hoje foi eu que fiz o comentário do jogo. Eu até falei sobre isso. 5 jogos, o Flamengo venceu os 5. O Flamengo fez 16 gols, o Flamengo sofreu 1 gol, que foi esse gol do Verratti. Então, essa é a realidade hoje do Flamengo. Teve jogo ruim contra a equipe do Amazonas, deixou ali a desejar, nem tudo foi maravilhoso e tal, mas são 5 vitórias, são 16 gols marcados, 1 gol sofrido, meteu 3 no Milionários, meteu 4 no Bolívar, líder da chave. Não foi líder da chave porque a primeira metade da fase de grupos do campeonato da Copa Libertadores foi pífia do Flamengo, né? Poderia ter feito muito mais, mas convenhamos, né? É um momento bom do time, com algumas irregularidades, alguns altos e baixos, mas é um Flamengo que está vencendo os jogos e está fazendo os gols. Impressionante o que vimos hoje no Maracanã, num duelo como esse, porque assim, o mínimo que você espera do Vasco, um time inferior ao Flamengo, é que pelo menos o Vasco possa competir, né? E o Vasco não competiu, simplesmente não competiu. O Flamengo venceu como quis, não teve adversário, foi realmente assustador. Daqui a pouquinho veremos a coletiva. O Gabriel deu uma entrevista no final, novamente muito mal.
Ele fez um gol, o jogo estava morto, estava resolvido, fez o 6º gol, fechou a conta, beleza, legal, não marcava desde fevereiro, que bom. Ah, porque inventam. Não inventou nada, ele que vestiu a camisa do Vasco. E eu escutei a transmissão do Premier, não falaram nada, mas eu escutei a torcida xingando quando ele entrou. E depois cantando, o Gabigol voltou depois que ele marcou. Ou seja, houve reações, pelo que eu entendi, das duas formas. A favor dele depois do gol e contra ele quando ele entrou em campo. Né? E ele que errou. Era só ele falar, gente, eu poderia aproveitar a entrevista, pô, marquei o gol, tô feliz. Eu peço aqui desculpas à torcida do Flamengo pelo meu erro de ter vestido a camisa de um outro clube. O torcedor ficou chateado com razão. Eu não deveria ter feito isso. Acabou. Não, eu fico inventando nada. Ele que vestiu, a foto tá lá, gente. E, na verdade, ele depois disse que não, né? A assessoria dele emitiu nota dizendo que aquilo não era verdade. Depois assumiu que é. Não, pelo amor de Deus, né? Eu meio cansado desse tipo de coisa. Comportamento mais adulto, Gabriel. Pô, fala a verdade, cara. Você desculpa, qual o problema? Depois ele meio que se desculpou, mas antes terceiriza a responsabilidade. Nada disso estaria acontecendo se ele não tivesse feito o que fez. E estivesse jogando bola. Não marcava um gol desde fevereiro, meu camarada. Estamos já em junho, 1º de junho. 4 meses quase. Caramba, tá feia a coisa, hein? Eu envio. Mauro, você enxerga mais evolução tática ou apenas os jogadores principais jogando melhor? Eu acho que o time está crescendo. Está mais consistente. O Gerson jogando pela direita já está, acho que, bem adaptado. O De La Cruz já está completamente integrado ao time. O Arrascaeta voltou a jogar bem depois de algum tempo. O Pedro está em ótima fase. O Cebolinha tem jogado bem. Hoje o Bruno Henrique entrou, fez um gol. O Vinha, muito bem. O Ailton Lucas não vinha jogando mal. O Varela é cumpridor, não é extraordinário, mas também não tem comprometido. Muito bem o Alan nesses últimos jogos. Hoje o Pulga jogou o segundo tempo, mas agora vai para a seleção chilena. Da zaga, o Flamengo tem fartura. Tem o Fabrício, tem o Davi Luiz, tem o Léo Ortiz, tem o Léo Pereira. Enfim, até o Cleiton. Então o Flamengo tem aí muitas soluções na zaga. Tanto que, na minha opinião, se tivesse vendido o Fabrício Bruno por 15 milhões de euros para o West, não seria um grande negócio. Porque é um belo dinheiro e que viabilizaria outras contratações para posições mais carentes, na minha visão. E, ao mesmo tempo, não seria um desfalque tão pesado, acho eu, porque o Flamengo tem uma fartura de zagueiros. Meus amigos, que beleza, que atuação, né? E é curioso, é bom a gente ressaltar que o início da partida não foi nada animador, pelo contrário. O Flamengo tomou um gol no momento em que ainda não estava nem sequer vendo a cor da bola. Quando o Veguete faz o primeiro gol, um belo gol, diga-se de passagem, acho que o Alan deu uma bobeada ali na marcação, mas o fato é que quando o Veguete mete aquela bola no fundo da rede, o Flamengo não tinha feito nada. Estava completamente perdido diante da vontade com que o Vasco entrou em campo e numa marcação muito forte, tanto na defesa quanto no ataque. Tomou o gol, aos poucos foi começando a se encontrar, aos poucos começou a acalmar, e hoje o Tite quebrou até um tabu, né? Porque desde que o Tite assumiu o Flamengo, ele nunca tinha conseguido ganhar de virada. Olha só que situação. Quando fez 1-0, eu digo, ai, meu Deus do céu, de novo, não. Mas olha, saiu o primeiro gol, Cebolinha, gente, o Cebolinha foi disparado o melhor jogador em campo. E olha que muita gente jogou bem, mas o Cebolinha hoje estava encapetado, né? Cebolinha faz um gol numa jogada em que Nicolas de la Cruz e Arrascaeta tocam, tá? O último toque do Arrascaeta para o Cebolinha é do Arrascaeta para o Cebolinha. E o Cebolinha, pá, de primeira no cantinho do Léo Jardim, Flamengo 1-0. Flamengo 1-1, perdão. A partir dali começou o jogo do Flamengo. E que jogo. Hoje o Flamengo merece todos os elogios. Teve uma atuação de gala. Não é porque estava jogando contra menos um. Porque quando o jogador é expulso, o Flamengo já ganhava por 3-1. Então, já estava dominado o jogo, já estava absolutamente tranquilo. Hoje, olha, palmas para o Mengão hoje. Claudino, até que enfim veio aquela goleada tão esperada. Pois é, Claudino, você sabe que depois, quando foi para o primeiro tempo, quando foi para o intervalo, ganhando 3-1 com um jogador a mais, eu digo, perigo o Flamengo voltar naquele modo, toca para lá, toca para cá, toca para lá, toca para cá, que o Tite costuma defender quando o Flamengo está vencendo com uma certa tranquilidade. Mas não foi isso que se viu. Voltou o segundo tempo e logo de cara, pá, gol do Flamengo de novo. Gol do... Quem foi que fez o quarto gol? Foi o... Agora já até me perdi tudo. Deixa eu botar aqui para
para ter certeza, tanto gol hoje que realmente... Até Gabriel fez gol hoje, gente. Até Gabriel fez gol, olha só. Os gols do segundo tempo foram Arrascaeta, Gabriel e Bruno Henrique. Exatamente. Então, foi o gol do Arrascaeta, né? Aliás, um golaço do Arrascaeta, né? Um golaço do Arrascaeta. E aí, deu no que deu, né? Cebolinha, Pedro, Davi Luiz, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel. Até o Gabriel fez gol. E achei até interessante ele entrar, porque as informações que eu tinha eram de que o Tite estava instruído pelo presidente Rodolfo Landim, através do Marcos Braz, é claro, para que só usasse o Gabriel em último caso. Hoje, decididamente, não era o último caso. Né? O jogo estava mais do que resolvido, e o Gabriel entrou, uma última leva de substituições, quando entraram o Wesley, Gabriel e Luiz Araújo. E aí eu acho que foi até um calcanhar do Luiz Araújo para o Wesley, que vai resultar no cruzamento que o Gabriel faz o sexto gol. Sexto gol que caiu perfeitamente, né? Porque 5-1 o Flamengo já tinha dado no Vasco no Campeonato Brasileiro. 6-1 é inédito. É a primeira vez que em campeonatos brasileiros o Flamengo mete 6-1 no Vasco. Então, realmente hoje deu gosto. Jorge Laspeg, sabe, Renato, como diria JJ, quando os 4 avançados jogam bem, o Flamengo não perde de ninguém. E hoje até o Arrascaeta foi bem. Bota um cowboy aí. Cowboy eu não tomo nunca, mas cheio de gelo está aqui. Enfim. Jogaram bem, sim. Jogaram. Cara, o mais grave é o seguinte, o Ayrton Lucas já machucou. A gente sabe que vai ter um tempo para jogar, sem jogar. Só vai jogar com o Grêmio agora, acho que no dia 13. Mas não sei se ele vai ficar pronto até lá. A sensação que eu tenho, pelas notícias que eu andei bispando e pelas conversas que eu tive com rubro-negros, é que os jogadores da data FIFA voltam para jogar o jogo com o Grêmio. Inclusive, para o amistoso que o Uruguai ia fazer, nem Arrascaeta, nem De La Cruz, nem Varela, nem Vini estavam convocados. Eles vão jogar a Copa América. Mas eu acho que eles voltam para jogar contra o Grêmio, porque eles já vão se apresentar para começar a treinar, mas voltam, como não vão fazer o amistoso, voltam para jogar contra o Grêmio. Olha aqui o Arthur Bernardes mandando uma força. Obrigado, Arthur. CP. O Gabigol, para a torcida do Flamengo, ele disse o seguinte: eu tô bem. Depende do ponto de vista que você enxerga as coisas. É claro que eu não vou conseguir agradar todo mundo. Também sei que muita gente quer estragar essa relação entre mim e o Flamengo, inclusive você. Inclusive o Gabigol. Se tem alguém que pediu para estragar essa relação, foi o Gabigol. Porra, eu sou fã dele, sempre falei aqui que estava entre os 3 maiores ídolos da história do Flamengo. Então, Gabigol, o primeiro que quis manchar essa relação foi você. Só deixando claro. E aí continua. Mas é só você ir para a parte boa. A parte em que os meus colegas me ajudam. A diretoria também me apoia. Saem muitas coisas. Saem muitas inverdades. Que eu não posso toda hora ficar negando. Porque senão também fica chato da minha parte, né? O que eu tenho que fazer é focar nos meus treinamentos. Dar o meu máximo, como eu sempre fiz. E quando eu entrar, seja 5, 10, 15 minutos, ou o jogo inteiro, eu vou dar o meu máximo. Eu tô aqui para poder voltar, poder ajudar. E quanto tempo precisar, eu vou estar pronto. Aí, ó, agora vai voltar no assunto. Vamos voltar no assunto de camisa. Aí o Gabigol fala: usei várias camisas de time, mas nunca usei camisa de time do Rio. Risos. Eu me arrependo. Errei. Foi uma coisa sem pensar. Foi uma coisa que não teve nenhuma intenção. Eu estava tranquilo na minha casa. Todo mundo sabe do meu amor pelo Flamengo. Todo mundo sabe o quanto eu amo jogar aqui. O quanto eu amo jogar para essa torcida. Eu jogo no Flamengo, eu me identifico com o Flamengo. A questão para mim é essa. Eu amo jogar no Flamengo. Eu amo... Olha o que o Vamp fala. Isso é o que você fala. Ó, eu amo jogar no Flamengo. Eu amo morar no Rio de Janeiro. Essa Benedita tem lugar melhor. E eu espero ficar aqui por muito tempo. Tem gente
que se abate com as críticas. E tem gente que usa as críticas para poder crescer. O que eu posso fazer é trabalhar e dar o meu máximo com o apoio dos meus companheiros, como sempre foi. Eu sei que tem muita gente querendo criar algo que não existe na nossa relação. Com os companheiros, com a diretoria, com o staff. Mas o que eu posso fazer é treinar e dar o meu máximo dentro de campo. E isso nunca faltou. Às vezes vai dar errado, às vezes vai dar certo. A maioria dá certo. Então, eu espero voltar. Eu espero poder trabalhar o máximo e estar sempre disposto a jogar. Acho uma declaração legal, que ele fala que ele pode crescer em cima das críticas, mas sem hipocrisia também, Gabigol. Aqui não, meu amigo. Não é dizer, tem gente querendo manchar essa relação. Tem gente querendo queimar a minha imagem. Não! O erro foi seu, então assume o seu erro, porra. Eu sou um que eu sempre falei, Flávio, eu vou te passar a palavra, sempre falei, Gabigol é marrento, Gabigol tem uma marra que eu não gosto, mas sou fã dele dentro de campo. Acho ele um dos 3 maiores ídolos da história do Flamengo. Agora, é óbvio que eu vou criticar, eu tô dando o meu exemplo, tá? E o de todo mundo que a criticou. Um cara que não só veste a camisa de um rival, que se dane que não é do Rio, o Corinthians é rival do Flamengo. Não só que veste a camisa de um rival, mas que faz a torcida, a diretoria, todo mundo de palhaço. Quando ele fala que a foto era falsa. Então, Gabigol, se tem alguém que tentou ao máximo manchar a sua imagem com o Flamengo, foi você. Foi dando sorrisinho pro Dorival depois de perder final da Copa do Brasil, quando ele era treinador do São Paulo. Foi rindo da cara da torcida do Flamengo quando você foi vaiado no Maracanã. Foi fazendo festinhas de poderoso chefão, depois do Flamengo ter uma eliminação humilhante pro Olímpia do Paraguai, quando de poderoso chefão nem o Flamengo nem você tinham nada. Foi fazendo trap, foi querendo ser chamado de Lil Gabi. E o estopim foi vestindo a camisa de um rival e mentindo pra torcida. Se antes já era mais temido, né? O Botafogo também no pote 2, mas se já era uma equipe temida agora, então passou a ser mais temida ainda. Dom, que essa goleada, principalmente essa atuação rubro-negra, mostra que o torcedor do Flamengo sempre teve razão quando exigia o máximo assim dessa equipe, porque a gente sempre ponderava. Não deveria exigir tanto, é muito exigente, né? O time de 2019 não vai voltar. Aí o Flamengo vai lá e faz o que fez essa tarde. Mostra que o rubro-negro tinha razão? Mostra algumas coisas. Acho que assim, o torcedor está no direito de cobrar, de exigir isso, ainda mais para um time que investiu tanto, com todo o repertório. É o melhor elenco da América, das Américas. Para mim não tem muita discussão em relação a isso. Perdão. Lógico que você tem times que rivalizam, né? A gente está falando de uma hegemonia que tem dividido entre Flamengo e Palmeiras, mas acho que ainda o Flamengo tem maior profundidade para conseguir esse nível de exibição. Só acho que não é constante, assim, acho que não vai ser toda hora que a gente vai ver esse nível de futebol, porque até pro próprio Flamengo, que tem todo esse lado financeiro, um elenco tão rico, não é toda hora que você consegue. E aí você pode falar até dos maiores times do futebol mundial. É muito raro você conseguir ter uma consistência de um nível tão alto. O que eu acho que ele tem que manter é a competitividade. Para mim, me encanta mais hoje, assim, não que me encanta, mas eu acho mais importante a consistência que o Flamengo tem tido. Ele ser dominante nas partidas. Porque não pode acontecer como o Flamengo, você ter um jogo com Milionários, como você deixar o empate escapar, sofrer como sofreu com o Atlético Goianiense. Então, assim, mais do que o show que tem dado e o jogo contra o Palestino, é um Flamengo que domina. Ele é dominante e ele tem que ser, e acho que ele está conseguindo fazer isso dentro dos últimos jogos, o último mês que a gente tem falado, e esse é o principal nível. E também, só para completar, os que falam que o Tite é retranqueiro também acaba caindo por tabela isso daí, né? Não, mais uma vez. Hoje dessa vez, então, não tem mais argumento nenhum, né, em cima disso, né? Esse é um rótulo tão injusto. Totalmente. Com o Tite, ele já cansou de fazer times ofensivos, não só na seleção brasileira, no Corinthians. Ele mesmo já deu outros exemplos, né, de equipes que ele treinou que tinham esse DNA ofensivo. Mas aí você vê, Dona, ele encontra o equilíbrio na equipe quando ele tira um dos atacantes e corrige o meio de campo da equipe. O Gerson? Porque para o torcedor isso poderia ser um sinal de poxa, tirou um atacante, colocou um meio-campista, mas é a partir daí que o time encaixa, não é? Sabe por quê? Porque esse Flamengo, ele tem um jogo muito forte por dentro quando você consegue aproximar esses talentos. Sim. De certa forma, o Gerson é um ponta articulador, né? É um meia que tem ali pelo lado direito. E ele tá bem ali pelo lado direito. Acho que é a posição ideal para ele.
o Luiz Araújo, você pode ganhar mais capacidade de recomposição, você ganha velocidade, né? Um cara de mais X1, de mano a mano. Mas o Gerson é mais jogador tecnicamente. Eu acho que o Flamengo fica mais criativo e tem uma outra situação. Naquele momento que ele estava sendo criticado, eu acho que com razão pela torcida, que o Flamengo estava com um jogo muito pobre na parte criativa, né? Muito previsível, ele não tinha um jogador que é muito importante na era Tite, o Cebolinha. É verdade. Cebolinha hoje destruiu o Vasco. E o Arrascaeta voltando ao seu melhor nível. Então, assim, eu acho que ele conseguiu encontrar, e não só isso, quem está muito bem no Flamengo também, e foi recuperado, e sempre foi muito bom volante, é o Alan. Isso, que até saiu, né, hoje por causa de hoje tem contusão. disputa, Mas é um jogador que se recuperou. Sim. Hoje tem uma disputa com o Pulgar ali aberto. Na partida do meio de semana ele foi muito bem, mas isso que o Donan está falando do meio de campo, até, Zinho, eu lembro que antes da mudança a gente discutia, e discutimos aqui no Sport Center, vocês discutiram também no UFC, poxa, mas qual é o time? É com o meio de campo mais reforçado ou é com os pontas? E o Donan destacava assim, não, tem que ser com esse meio de campo porque o jogo é por dentro. Agora não tem mais discussão, encaixou, Zinho? Para mim, que encaixou esse meio-campo é quando ele traz o De La Cruz para ser o segundo e coloca o Gerson mais à frente. Aí eu concordo muito contigo. Porque o De La Cruz, o De La Cruz, no momento de contusão do Arrascaeta, o De La Cruz foi adiantado para ser esse meia, perto do Pedro. Não é a do De La Cruz. O De La Cruz, para mim, não é camisa 10. Não é aquele meia atacante, o cara que joga de costa para o gol em alguns momentos, que precisa, esse camisa 10. Né? Então, ele é bom vindo de trás, enxergando o jogo, porque ele é aquele formiguinha, aquele motorzinho, não para no campo. Tá na direita, tá na esquerda, vai aqui, vai lá, infiltra na área, chega, né, pisa na área, mas volta, recompõe rápido, tá do lado do volante. É o motorzinho do time. Ele, o De La Cruz, é o Gerson na época do Jorge Jesus, 2019. que muita gente o apelidou de Coringa. O Gerson não era o Coringa do time, porque era Arão de primeiro volante e o Gerson era o segundo, que muitas vezes Flamengo com a bola virava um meia, que chegava à frente, mas quando perdia a bola vinha do lado do Arão ali e recompunha. Hoje o Gerson é o Everton Ribeiro do Flamengo 2019, que eu era o Everton Ribeiro, meia pelo lado direito, fazia a recomposição, marcava ali, numa linha ali, o 4-4-2, né? O Arrascaeta sempre ficava mais à frente, o Bruno Henrique voltava pela esquerda e o Everton Ribeiro voltava pela direita. Hoje é o Gerson que está fazendo isso. E muito bem. E o Tite, quando ele enxerga isso, De La Cruz, volta aqui, faz aqui esse segundo, com liberdade, tá? Quando tiver a bola, você pode se movimentar. Mas perdeu a bola, você é o segundo, ao lado do primeiro volante, que eu acho que vai ser o Pulgar. Mas eu gosto muito do Alan, como vocês falaram aí. Tá bem servido ali, ainda tem o garoto, o Igor Jesus. Mas o Gerson, pelo lado direito, ele é o cara que encaixa melhor para fazer essa função. E aí o Donan tem razão. Esse meio-campo próximo, primeiro volante, Pulgar ou Alan. E esse trio, Arrascaeta, De La Cruz e Gerson, para ter a amplitude com o Everton Cebolinha pelo lado esquerdo. E o centroavante com presença de área, que é o Pedro. E aí quando ele olha para o banco, né? Eu acho que o Cebolinha cansou. Quem tem aí no banco para me colocar? Ele olha assim, né? Será que ele fica preocupado, o Donk? Que ele olha assim e vê... Ih, Bruno Henrique, vem cá, Bruno Henrique. O Bruno Henrique faz esse golaço aí. Né? Aí o Pedro cansou. Vem cá, o Gabigol. Daqui a pouco as pazes vai acontecendo. Hoje foi um primeiro contato, teve gente que vaiou e tal. Mas foi lá, fez um gol, beijou a camisa. A paixão do torcedor, daqui a pouco, agora é a torcida organizada que está pegando no pé. Porque o povão ali, a galera, a molecada, ainda tem aquela paixão pelo Gabigol, por tudo que ele construiu merecidamente no Flamengo. Então ele fazendo gol, entrando, faz um gol, beija a camisa e se declara e tal, né? Com comportamento, sabendo que hoje ele é reserva, ele é uma opção no banco. O titular é o Pedro, que chegou o quê? A 25 gols já com esses dois, com os gols de hoje? Não, 21. Né? 21 gols. Acho que tem mais, hein, gente? Vê aí, hein? 21 na temporada. Eu pensei que tinha mais, porque o bicho faz gol toda hora. Artilheiro mas tá do numa Brasil. fase maravilhosa, o Pedro.
Então, assim, eu acho que é tudo isso que os companheiros falaram, mas esse encaixe de De La Cruz um pouquinho vindo de trás e o Gerson sendo esse meia pelo lado direito, o Everton Ribeiro do tempo moderno encaixou e aí o Flamengo produz muito mais. E com o Gabigol agora também tudo em paz, né? Porque na partida anterior a gente até sabe que ficou aquela expectativa dele voltar ou não foi, Donk? Mas era justamente o primeiro jogo dele no Maracanã, né? Desde a confusão toda lá da história da camisa. E a gente até estava conversando no Sport Center com o Rafael Marques, a gente falou assim, olha, o jogo contra o Vasco ele vai jogar, com certeza. Por quê? Porque a torcida não vai ser contra o Gabigol num clássico. Se o time tiver, se o Flamengo estiver precisando de um gol e entrar o Gabigol, a torcida não tem por que vaiar e pressionar ainda mais o seu ídolo, certo? O seu jogador. E se tiver goleando como estava hoje, aí tudo é festa. E terminou tudo em festa. E acho que o cenário ainda da goleada era ainda mais cômodo para você ainda colocar. Mais favorável. E eu acho que o Tite teve uma boa sensibilidade, uma boa percepção disso. Mas está tudo em paz agora? Você acha que não tem mais questionamento? Eu acho que vai com o tempo. Acho que ainda E ele não coloca ele sozinho, né, Donk? É verdade. Ele não coloca ele sozinho no jogo. Vem mais 2 caras com ele. Exatamente, Zinho. Também tem isso. Então, acho que toda a decisão, desde esse ponto que você lembrou muito bem, ao momento do jogo, o contexto do jogo, acho que o Tite foi muito bem nessa leitura para colocar o Gabigol. Acho que ainda vai ter. Acho que isso não apaga de um dia para o outro, porque a camisa de um time é muito sagrado, né? Então, não é uma coisa que simplesmente uma entrada, o primeiro jogo que ele voltou a atuar diante da torcida, fazendo gol, eu acho que ainda vai ser com o tempo. Acho que as coisas vão se acertando, mas não vai mudar o fato que ele é um dos maiores ídolos da história do clube. Agora, a questão em relação à continuidade, acho que ainda é uma questão bem mais complicada. Não, tanto bem que, mais complexa. quando o Pedro Henrique pergunta para o Marcos Braz, ele não responde. Não. Ele falou que, sobre propostas... Tem o julgamento que é fato. Eu acho que algum clube vai esperar ver esse julgamento para fazer proposta. Mas ele tá certo. Claro que tá certo. Tem que a não ser que você tem alguma conversa e já relacione isso à questão do julgamento. Mas quando ele imagina que outro clube vai agir assim, é porque ele vai agir assim, é porque ele está agindo assim. E não está errado. Não tá. Tem que ir com calma. Até porque o risco existe, né? Grande. O Gabigol fez um gol hoje num clássico, numa goleada histórica, né, aproveitando a fragilidade do Vasco, mas não é uma página virada a situação dele com o Flamengo, com a torcida do Flamengo. Eu acho que ele tem tudo, se tiver focado, né, tendo uma sequência com a qualidade que ele tem. Ele é um ídolo eterno do Flamengo. Isso aí ninguém vai tirar, mas existiu um desgaste. Eu acho que para esse desgaste, ir para uma página de superação, vai precisar entregar ainda mais. Sabe por quê, Dona? Desculpa te cortar. A gente não sabe o que vai acontecer na sexta-feira. Sim. Esse gol de hoje, esse lance que a gente viu, o beijo na camisa que o Zinho falou, pode ter sido uma virada de página, o reinício de uma história... E pode ter sido o ponto final. Sim, por conta da punição. Pode ter sido o ponto final de uma história. Se ele pega, se a multa, se a punição é ampliada, se ele passa de 2 para 4 anos. Pode ter sido Pode ter sido o último gol. Pode ter sido o último ato dele com a camisa do Flamengo. Pode ter sido. Por Tomara exemplo. que não seja assim, que a história seja... que o final não seja assim, né? Mas pode ter sido. Agora, se ele tiver à disposição, né, a punição, né, ela acabar, aí depende dele. E eu acho, com toda a sinceridade, que esse ato do Tite é um ato que mostra a grandeza dele e a qualidade dele como técnico. Sim. Porque hoje a gente viu um time funcionando, crescendo, já está nessa curva ascendente em evolução, coletivamente criando, né, dedicado, focado, sem pisar no pé, com esse DNA ofensivo que o torcedor do Flamengo se sente representado. E além da parte tática, das boas escolhas na substituição, eu acho que ele foi muito sensível e inteligente a não colocar o Gabigol e jogar ele aos leões. Porque ele teria a oportunidade antes de dar essa chance para o Gabigol e a recepção ia ser hostil da torcida. Porque estava tudo muito próximo, né, a situação estava quente ainda. Então, assim, o momento ideal era uma festa rubro-negra no Maracanã, uma goleada. Hoje o torcedor do Flamengo saiu do Maracanã em êxtase porque enfiou 6-1 no Vasco com um gol de Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique, Pedro, ou seja, a gente está falando de ídolos dessa geração, de caras vitoriosos. E ele esperou o momento certo para poupar o jogador dele. Então ele mostra que ele é um grande técnico na parte tática, vitorioso,
pela apresentação do time e um cara que tem essa gestão, né, de elenco, né? Ele tem essa capacidade de pensar também no ser humano. Então acho que o Tite foi muito inteligente e foi grande também nessa relação com o Gabigol, porque sempre falam muito, né? O Tite não gosta do Gabigol. Dele, a direção quer que o Gabigol saia. Tem muita teoria da conspiração. O Tite não suporta o Gabigol. Se o Tite não gostasse do Gabigol, se ele fosse um cara com uma intenção ruim, ele já tinha botado o Gabigol no jogo seguinte, para ele ouvir a fúria da torcida do Flamengo. E ele esperou o momento certo e mais confortável para dar oportunidade para ele. A gente vai voltar lá para o Maracanã, daqui a pouco tem tudo sobre a vitória do Palmeiras no finalzinho, tá? Nos acréscimos, o gol do Palmeiras do Lázaro, não é? Contra o Criciúma, 1-1. Então, é isso aí, nação, mais um vídeo aí, né, para o canal. Vamos falar um pouco aí, né, sobre esse massacre do Flamengo aí, né, em cima do Vasco da Gama. 6-1 aí, né, e vamos falar também sobre alguns resultados aqui do Brasileirão, né, dos jogos das 6h30. O São Paulo venceu o Cruzeiro por 2-0 e o Fortaleza venceu o Atlético Paranaense. Sendo assim, o Flamengo continua líder do Brasileirão junto com o Bahia, né. Se a gente for dar uma olhada aqui nas estatísticas do jogo, deixa eu pegar aqui rapidinho. É uma estatística incrível. Incrível que o Flamengo bateu 73% de posse de bola contra 27%, né? O Flamengo finalizou 30 vezes. Vou colocar aqui para vocês assistirem aqui. Como vocês podem perceber aí, né? Como eu disse antes. E 73% de posse de bola para o Flamengo, né? É uma coisa absurda aí, né? Cadê? Total de chute. O Flamengo finalizou 30 vezes e 18 foi no gol, né? Então, o Flamengo teve um aproveitamento aí de 60%, 70% de aproveitamento, né? É uma coisa absurda, né? Cadê? Chute pra fora 4, chances perigosas criada 3. Eu acho que isso aqui tá errado, mas tudo bem. Teve mais. Escanteios. Ah, é 8, pensei que era 18. 8 escanteios para o Flamengo e 1 para o Vasco, né? Cruzamento, o Flamengo cruzou mais do que o Vasco da Gama, né? Mas o Vasco só ficou se defendendo depois do início do jogo. Os primeiros 10, 15 minutos ali foi um jogo até razoável para o Vasco. O Vasco teve a oportunidade de fazer 2-0, né? Teve o gol do Verratti que foi um chutaço. E aquele cruzamento que o Verratti acabou capando a bola, né? Ou furando a bola. Aquele lance ele poderia ser o 2-0. Mas depois que o Flamengo conseguiu fazer o gol aí, o Flamengo entrou na partida de vez aí e desandou, né? Desandou com ótima noite de inspiração de Arrascaeta, Cebolinha, Gerson, Dela Cruz, Pedro e o time inteiro. O time inteiro jogou bem. O time inteiro jogou bem. E é aquilo, quando o time inteiro joga bem, o quarteto ali da frente joga, esquece, filho. Não tem pra ninguém, né? E o Flamengo jogando no seu alto nível, o Flamengo tem um teto de alta performance que no futebol sul-americano ninguém tem. Então só o Flamengo pode dominar o Brasil. O Flamengo pode sim ser campeão brasileiro? Pode. Aí não precisa de falar O Flamengo vai perder pelo menos 5 peças importantes, 5 peças titulares para a Copa América, que começa no final do mês, né? Lá pro dia 20, 24 por aí. Porém, é aquilo. Com essa atuação em cima do Vasco, no sorteio de segunda-feira agora, eu tenho certeza que muita gente que terminou em primeiro colocado não quer pegar o Flamengo. O Flamengo mantendo essa performance, sabemos que essa performance não vai acontecer todo jogo. Mas foi a performance dessa, o Flamengo tinha que jogar pelo menos uma vez por semana, porque desgasta e é cansativo. O Flamengo manter essa performance jogando fora de casa, eu não creio que isso aconteça. O Flamengo manter, ou pelo menos 50% dela, né? Que já é válido demais, né? No setor defensivo aqui, né? O Léo Jardim, cadê? 18 faltas, né? Que o Vasco cometeu. 12 defesas do goleiro, né? Das 18 chutes, dos 18 chutes que o Flamengo finalizou no gol, 12 o goleiro fez defesa, né? Laterais cobrado, chances bloqueadas, chute bloqueado, quer dizer, tiro de meta. Foi um jogo que, querendo ou não, teve até por pouco cartão amarelo, né? Me surpreendeu nisso, né? O jogo teve 53% de bola rolando, que geralmente a média, de acordo com a FIFA, a CBF, é em torno de 60%, então praticamente chegou lá, é muita coisa, né?
Então, o tempo total foi de 95 e a bola rolando foi 53 minutos, né? De acordo com o Opta. Então, se a gente pegar um jogo aí de 90 minutos, ter 53 minutos de bola rolando, praticamente a metade do jogo foi com a bola parada, entendeu? Ou cobrança de falta, ou um escanteio ali, então, e outros fatores aí, né? Mas é aquilo. Venceu, super convenceu, acho que algumas pessoas estão falando que foi a maior goleada da história no Brasileirão, e outras pessoas estão falando que é a maior goleada da história. Então ainda eu vou pesquisar sobre a situação, né? Um está falando que é da história do confronto, e outros estão falando que é da história do confronto no Brasileirão, né? Então vamos ver aí. Então deixa tua opinião aí, e para você, qual o jogador que mais se destacou nessa partida? Pedro, De La Cruz, Arrascaeta, Cebolinha, Gerson? Acho que tem uma lista aqui bem grande que a gente pode falar, né? Mas deixa seu like aí, tamo junto, galera.